Fala, meus imbatíveis, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. Tô fazendo aqui uma live relâmpago. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais. Eu senti no coração de trazer uma reflexão sobre a mente. Antes de dormir, cheguei quase agora do trabalho e eu queria trazer para você o que Deus colocou no meu coração e tenho certeza que vai fazer sentido, pelo menos para uma pessoa. E se essa uma pessoa ela tiver o nome de Márcio, já fez sentido, porque tudo começa daqui de dentro, que transborda para o lado de fora. Primeiro eu preciso comprar o meu conteúdo, preciso comprar a minha entrega. E eu estava pensando numa questão. Boa noite, querido, tudo bem? Que uma mente que traz um hábito de se expandir diariamente, dificilmente ela se limitará com qualquer tipo de prisão. Vou repetir. Uma mente que traz um hábito de se expandir diariamente. E como que eu faço essa expansão diariamente da minha mente? Exercitando em diversas formas, com diversas opções e maneiras que você pode exercitar a sua mente. Lendo a Bíblia, orando, lendo livro, caminhando. Existem muitas formas que você precisa trazer daquilo que mais chama atenção para você ter um gatilho mental para você fazer esse exercício. Então, uma mente que traz esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude de se expandir diariamente, dificilmente ela se limitará com qualquer prisão que seja a prisão espiritual, que seja uma prisão emocional, que seja uma prisão financeira, que seja uma prisão de ecossistemas que vão trazer uma depreciação da sua vida, porque quem conhece o seu papel no mundo, é impossível se contentar com aquilo que não evolui. Eu vou repetir. Quem conhece o seu papel no mundo, é impossível se contentar com qualquer prisão que seja, com aquilo que não evolui, com aquilo que não avança, com aquilo que não se desenvolve. Uma pessoa que ela está conformada com aquilo que não evolui, com aquilo que não cresce, que não se desenvolve, dificilmente você trará resultado para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua jornada profissional, para o seu relacionamento com Deus. E lembre que não evoluir é não se movimentar. Lembre que a vida é um contínuo movimento. E quantas pessoas elas estão presas nessas lamúrias, nas suas reclamações, em suas prisões emocionais, nos seus cativeiros de estimação. É isso mesmo. Pessoas que elas estão presas nas suas próprias reclamações, ela passa o tempo todo reclamando, e ela não evolui, ela não se movimenta para que aquele desconforto, aquela situação, aquele ambiente que ela não está confortável, venha ter uma transformação, venha ter uma mudança. Então, quando eu falo que nós precisamos identificar
as nossas prisões emocionais. Nós precisamos fazer esta autoanálise, essa autocrítica. E se você não tiver esse sentimento de se autocriticar diante de uma situação que você está preso, que você não consegue ter uma tomada de decisão, uma tomada de ação para se desenvolver, independente em qualquer área que você esteja atuando, vai ficar muito difícil você conseguir ter força para sair desse cativeiro. E mais interessante disso tudo é que nós criamos esses cativeiros de estimação. Inconsciente, mas com a nossa consciência das nossas ações, porque quando nós temos uma decisão de não escolher aquilo que nós queremos da vida, isso também é uma escolha. Quando nós não decidimos, quando não tomamos a devida ação que compete a mim, que compete a você, de não se estabelecer diante desse ambiente, diante desses desafios, como protagonista da sua própria história, da sua própria vida, você fica com a sua identidade alterada. E a pior coisa nesse mundo é você estar num lugar que você não foi chamado para estar. É você ser uma pessoa que você não foi chamada para ser. É para você entender somente uma coisa. Somente uma coisa. Em João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha só que interessante. Em João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas elas estão com a liberdade em suas mãos? Quantas pessoas elas têm acesso à liberdade, mas não usufruem dessa liberdade, não usufruem desse benefício que Deus disponibilizou para nós. Porque é impossível viver uma liberdade, sem que não haja o conhecimento da verdade. Vou repetir, é impossível você viver uma liberdade sem que você não tenha consciência que essa liberdade foi construída para você, para mim. E que verdade é essa? A verdade é que Jesus Cristo morreu na cruz para que as nossas mentiras, para que as nossas falsidades, para que os nossos erros, para que os nossos fracassos, eles tivessem um novo destino. Porque nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. Nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus, para o Espírito Santo, para a Trindade divina. Mas a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou. A verdade nos alcançou. Quanto de nós estávamos perdidos nesse mundo e fomos encontrados pela verdade, pelo Verbo que se fez homem. A Bíblia fala que o Verbo estava entre nós. E quem era o Verbo? Isso é lindo demais. O poder da ação, o poder de desenvolvimento, o poder de avanço, o poder do movimento. Porque Deus é movimento. Desde o início foi assim. Você se contentar com uma realidade de vida em que a escassez ela é muito evidente.
Você se contentar em ter uma vida em que a escassez... O que é escassez? É a falta de movimento, porque o movimento vai gerar energia. Deus é um Deus de energia. Você precisa de movimento, porque o movimento vai gerar atrito. E esse atrito vai gerar o quê? Energia. E se você quer crescer, se você quer ser próspero, se você quer ter uma prosperidade em seus negócios, se você quer ter uma prosperidade na sua vida relacional, na sua vida social, na sua vida com Deus, você precisa de movimento. A Bíblia fala que enquanto havia na face do abismo trevas, é muito evidente no início de tudo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Escuta me arrepiar, que o Espírito de Deus se movia na face das águas. Você tem um poder ilimitado, de uma fonte ilimitada, inesgotável, que é Deus. Então, por isso, se você está vivendo uma vida de inércia, uma vida que não está se movimentando, uma vida que não está evoluindo, uma vida que você olha para trás e você não consegue sentir prazer naquilo que você está vendo, hoje é um tempo de você mudar a sua história. Hoje é um gatilho que você pode acionar, que pode começar essa transformação de prosperidade, não só na questão financeira, não. Estou falando que nós precisamos ser prósperos em todas as áreas, na nossa vida emocional, na sua vida com Deus, na sua família, nas suas emoções. Então, você não pode se conformar com o sistema desse mundo. Você não pode se conformar com a vida talvez miserável que você possa ter, com a vida às vezes de escassez que você possa ter, com a vida que você olha e não vê mais sentido. Deus, ele pode mudar esse quadro na sua vida. Deus pode mudar esse cenário. Acreditamos no poder de transformar. O poder que ele muda cenários, ambientes, e que não há nada que possa subsistir, não há nada que possa causar uma desqualificação de uma palavra dita ao teu respeito. O que Deus, ele já falou para nós, falou para você, falou para mim, que nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que é de Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então, se nós somos herdeiros e co-herdeiros, nós temos benefícios, mas cada benefício vai trazer uma responsabilidade no seu ombro. Escreva isso aí. Para cada benefício que eu quero na vida, eu vou ter que me dispor a ter que aguentar as responsabilidades no meu ombro, a ter que suportar pressão. Porque quando você cresce, quando você evolui, se prepara para quê? Para as oposições. Para as oposições. Você não quer uma vida de crescimento? Então não cresça. Fique do jeito que você está. Você não vai ter oposição, você não vai ter gente falando que você deveria fazer isso, que você deveria fazer aquilo. Você quer ficar no seu lugarzinho sem incomodar ninguém? Faça isso. Faça isso. Que também você não vai se desenvolver, você não vai crescer, você não vai prosperar. E eu acho que o caminho não é esse, eu acho que a missão não é essa. Então é muito evidente a realidade que você está passando, a realidade que você possa estar enfrentando. Mas eu acredito que não é um dos melhores ambientes para se viver um ambiente de escassez. Eu sei que todos nós passamos por altos e baixos,
nós passamos por problemas, por situações, por desafios, e a vida não é uma linha contínua. Não, nós temos os altos e baixos. Isso eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. A Bíblia fala isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, que se Deus venceu, se Jesus venceu, nós também venceremos. E uma boa nova que eu quero trazer aqui para você, que eu acredito que não é impossível essa virada de jogo. Não é impossível você reverter essa situação. Não é impossível para Deus essa transformação na sua realidade de vida. Não negocie a sua liberdade para viver uma vida escrava nas suas emoções, no seu relacionamento com Deus, em seus negócios. Abra a sua mente, evolua a sua mente. A Bíblia fala que para nós experimentarmos qual boa, perfeita é a vontade de Deus, nós precisamos mudar o nosso entendimento e não se conformar com o sistema desse mundo. E Deus não deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu ousadia, poder de transformar situações, poder de criar, o poder de pensar. Então, meus imbatíveis, eu peço para você não se contentar com aquilo que é habitual, com aquilo que é o senso comum. Isso não fará você viver o extraordinário. Eu aprendi que a vida, que não há movimento de evolução, já não existe mais vida. E mesmo estando em vida, quantas pessoas têm se colocado como zumbis? Hoje existe em nossa sociedade aqueles que apenas respiram e seguem o fluxo da vida. Por isso que eu falo que o movimento de evolução se faz na construção da sua jornada de vida. Se você não está construindo nada, é porque você ainda não entendeu o jogo da vida. É porque você não entendeu qual é o seu propósito de vida. É que você não deu o significado para a sua existência. É que você ainda está com a sua identidade ainda em construção. Porque você não é aquilo que você ocupa na sua jornada profissional. Você não é a sua ocupação. O seu eu, o que traz como um fator de extremamente importante, de extrema importância na vida, está lá em Gênesis 1:26, que nós somos a imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus que cria, de um Deus que se movimenta, de um Deus que não está parado. Desde o início, o Espírito de Deus se manifesta em ecossistemas onde há movimento. Eu vou repetir. Desde o início, o Espírito de Deus, independente do ambiente, independente daquilo que está sendo realizado, independente daquilo que está sendo feito, independente daquilo que está sendo construído, independente daquilo que é o julgamento das pessoas,
independente daquilo que é o escasso, independente daquilo que não existe, independente daquilo que aos olhos físicos nós não conseguimos encontrar uma saída, independente daquilo que é a nossa realidade de vida, independente da situação em que nós estamos enfrentando, independente de qualquer momento da vida, desde o início, o Espírito de Deus se manifesta em ecossistemas onde há movimento. E se não há movimento, o Espírito de Deus, ele gera esse movimento. Seja uma pessoa que gera movimento aonde que você plantar os seus pés. Eu estou falando que aonde não há movimento, existe uma ausência de energia. Você já parou para pensar em como que seria a vida do ser humano se não houvesse energia, se não houvesse música? Gente, música é movimento. Eu estou falando que desde o início o Espírito de Deus se manifesta em ecossistema onde há movimento. Franci, tudo bem, querida? Boa noite. A minha pergunta é: qual é o movimento que você está orquestrando na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seu cônjuge, no seu relacionamento com seus filhos, na gestão das suas emoções, em seus negócios, nos seus empreendimentos? Qual é o movimento que você está orquestrando na vida? Você está gostando desse movimento? Você gosta da sua vida? Você gosta daquilo que você faz? Você tem prazer naquilo que você administra? Você tem prazer no movimento que você gera para os seus amigos? Você tem essa consciência, essa autoconsciência de saber que eu gero um movimento de paz na minha sociedade, no meu bairro, na minha família. Eu gero um movimento de crescimento, de avanço, de alegria. Porque o que adianta você ter uma vida, talvez, que não tenha nenhum tipo de problema financeiro, mas que as pessoas não suportam estar ao teu lado? O que adianta você ter uma estrutura financeira, uma estrutura econômica, se você não tem amigos para compartilhar? O que adianta você gerar um movimento de um ego de crescimento que só você cresce e outras pessoas não podem crescer? Sabe aquele tipo de pessoa que quer gerar movimento para ela? Quer gerar movimento para ela, mas esquece que as pessoas que estão em sua volta, elas precisam absorver essa energia, precisa absorver também esse avanço, esse desenvolvimento. O que você está gerando na vida dos seus amigos? O que você está gerando na vida da sua família? O que você está gerando na vida dos seus funcionários? O que você está gerando na vida da sua igreja? O que você está gerando? A Bíblia fala lá que enquanto havia trevas e escuridão na face do abismo, na face das águas, o Espírito de Deus se movia. Isso é lindo demais. Sabe o que é isso? É o poder de criar movimento. É o poder de criar energia aonde está parado. Deus não se manifesta em corações em que ficou parado no tempo, através de, talvez, pessoas que fizeram mal para elas em algum momento da vida, ou talvez de traições que a pessoa não esperava ter daquela pessoa, e você parou no meio do caminho. E a missão não é parar no meio do caminho. A missão é continuar a jornada da vida. Se você é uma pessoa que estimula as pessoas a crescerem, se você é uma pessoa que gera esse movimento na vida das pessoas, você está gerando valor agregado aonde você está inserido, no ecossistema em que você está inserido. E se você está do lado de pessoas que não traz esse tipo de comportamento, se você está do lado de pessoas que não geram energia,
Porque tem gente que tem um tônus vital, tem uma energia tão negativa que você não consegue nem gerar sequer um movimento. Mas nós somos chamados das trevas para a luz, para influenciar esse tipo de gente, para influenciar esse tipo de pessoas. Eu sei que tem gente que é carne de pescoço. Eu sei que a Bíblia fala que, né, se possível for, tende paz com todos os homens. Eu sei que Jesus, Deus, já sabia que para algumas pessoas isso seria um desafio. Mas gera o movimento do bem na vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam encontrar a sua entrega, o seu movimento, a sua energia. Deus é um Deus que se movimenta. Deus é um Deus que ele requer o movimento daqueles que seguem. E o que é prosperidade, Márcia? Prosperidade é produtividade. Não é ausência de produtividade, é você ser produtivo. E como que eu sou produtivo? Crescendo. Cresça. Cresça diante das tribulações, cresça diante dos desertos, cresça em ambientes que a maioria não cresceria. A tendência mercadológica hoje é ter pessoas com esse tipo de soft skills, com esse tipo de habilidade, de fazer crescer, de ter uma perspectiva, de ter um olhar diferenciado. Enquanto outros estão olhando dificuldade, você encontrar naquela dificuldade uma oportunidade de crescimento. Porque a maioria, estou falando que a maioria, e eu sei que não é caso de vocês aqui, eles não vão conseguir enxergar aquilo que uma pessoa visionária, uma pessoa que tem uma visão do futuro. O que acontece com uma pessoa que tem uma visão do futuro? Ela já enxerga aquilo que vai acontecer no futuro e ela traz aquela visão para o presente aonde que ela está inserida. Entende? Ela consegue ir viajar no futuro e trazer aquele mesmo sentimento, aquela mesma energia, aquele mesmo movimento inovador, aquele movimento de inovação, de trazer algo que a maioria não está conseguindo enxergar. Porque Deus é um Deus criativo, é um Deus que cria, um Deus que pela palavra criou, pelo poder da palavra, criou tudo que nós hoje podemos ver, enxergar, e nós precisamos de ter essa legalidade, não só no mundo espiritual, também no mundo físico, porque ela é legalidade espiritual que Deus determinou, que Deus ele entregou para nós, nos dá uma legalidade de construir ecossistemas que não existem no mundo físico. Pegou essa senha? O seu relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que a fé, ela é uma ferramenta que faz você criar coisas que você não consegue enxergar, mas de proporções que você consegue enxergar no futuro e que hoje você consegue criar isso no presente. Olha só que loucura. Não existe no presente, mas você consegue enxergar que, mesmo não acontecendo, não vendo, mesmo que você, aos seus olhos físicos, você não consegue enxergar, que pode ser uma cura de uma doença, que pode ser uma iniciação de um projeto, de uma empresa, de uma faculdade, né, de um emprego que você está buscando, de você criar aquele ecossistema, aquele ambiente e trazer para a sua realidade e viver aquela realidade, de acreditar. O que você precisa é acreditar quem te chamou para viver essas novidades de vida. Então, evolua, meus imbatíveis. Não fique parado no tempo. A chave para essa live é evolua, se movimenta, se movimenta. O poder da ação está no movimento que se faz. A sua jornada de vida, ela vai ter um valor diferenciado. Aquilo que você está fazendo vai ter um valor diferenciado. É na energia que você coloca. É o movimento que você coloca diante daquilo que você está administrando.
Então, uma mente, como eu falei aqui no início com vocês, que uma mente que traz esse hábito de se expandir diariamente, dificilmente ela vai se limitar em qualquer prisão que seja numa prisão emocional, que seja numa prisão espiritual, que seja numa prisão financeira. Porque uma pessoa que está desconfortável na questão financeira, se ela tem esse movimento de avanço, de querer avançar, mesmo que ela não saiba alguma coisa para fazer, para ganhar uma renda extra, ela vai correr na frente. Se ela não sabe, ela vai procurar saber como faz. Ela vai procurar saber o que as pessoas estão fazendo que ela ainda não fez. Ela vai procurar ler um livro, ela vai procurar ler a Bíblia, vai perguntar a Jesus o que tem que fazer, vai assistir vídeos, vai fazer curso, vai entrar numa faculdade, vai fazer um... A pessoa vai se movimentar. Dificilmente uma pessoa que ela tem essa determinação, que ela tem essa autodeterminação, ela vai ficar parada no meio do caminho. É muito difícil uma pessoa que ela tem essa determinação, uma pessoa determinada, uma pessoa que tem uma postura de avanço, uma pessoa posturada. Aquela pessoa posturada, que ela tem uma atitude, ela tem uma forma diferente de ver o mundo. Quem conhece a sua história é Jesus. Todos os choros que você já teve, e posso garantir que o mundo não está nem aí por aquilo que você já passou. A sociedade não quer saber se você passou fome hoje, se você tem boleto para pagar. Ninguém quer saber disso. As pessoas não querem saber que você passou um dia difícil. As pessoas que estão à sua volta, elas só querem saber se você está gerando resultado. As pessoas só querem saber se você está gerando algo para a sua vida, está gerando algo para a sociedade, para a sua família. Uma pessoa que não constrói, uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que não está se movimentando na sociedade, ela é deixada de lado. Mas tome cuidado, que nessa busca que você vai ter de encontrar sua identidade, talvez de você reconhecer o que está escrito lá em Gênesis 1:26, que você é a imagem e semelhança de um Deus criador, um Deus que cria. Então eu estou falando que se você ainda não descobriu a sua essência, a sua identidade, começa desde o início. Começa desde Gênesis 1:26. Se coloque na posição de ser filho, de ter essa paternidade divina, de ter essa herança divina. Dificilmente uma pessoa que conhece a sua identidade, que conhece quem ela é, ela vai se perder nessa busca de desenvolvimento. Porque essa fonte inesgotável que é Deus, ela não vai deixar você no meio do caminho. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O pastor falou que Jesus é o caminho no caminho. Quantas pessoas estão no caminho, mas estão se perdendo no caminho. Mas Jesus é a direção para quem está no caminho. E talvez você esteja perdido no caminho. E Deus não precisa do seu passado, negociar o seu passado, ou negociar com os seus fracassos, com as suas expectativas não alcançadas, para gerar um destino para a sua vida, para gerar um futuro para a sua vida. Deus, ele só precisa de uma coisa de nós, de uma atitude, que o nosso coração ele seja quebrantado e humilde e manso, para entender que basta só uma palavra para que a situação em que você está inserida, a situação em que você está vivendo, ela possa ser modificada, ela possa ser transformada. Então, lembre do seu papel no mundo. Conheça quem você é. Conheça quem te chamou. Conheça quem é o teu pai. Lembre que a vida
é um contínuo movimento. Nunca se esqueça disso. A vida é um contínuo movimento. E as pessoas que elas estão presas nas suas próprias convicções, as pessoas que elas estão presas nas suas próprias crenças, nas suas próprias prisões emocionais, e que elas fazem dos seus cativeiros de estimação um lugar de se viver, eu deixo em João 8,36, já mencionado aqui, que diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é impossível viver essa liberdade sem que não haja o conhecimento da verdade. Você vai ter o conhecimento da verdade lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, entendendo o que Deus ele quer e o que Deus espera de você. Qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito? Como que você vai gerar esse movimento do bem, essa geração de movimento, essa energia na sua sociedade, na sua empresa, nos seus relacionamentos? Uma pessoa que ela é especialista em pessoas, é uma especialista em gerar movimento na vida das pessoas, é uma pessoa diferenciada. Você pode ter certeza disso. Que as maiores oportunidades que você vai ter na vida vai ser em você lidar e saber lidar com essa energia, com esse movimento. Uma pessoa que tem essa dificuldade de lidar com produtividade, de você ser uma pessoa produtiva, né? Pô, você está em casa, não tem nada para fazer, vai varrer uma casa, vai lavar uma louça, vai ajudar a esposa, vai ajudar a fazer uma coisa, vai produzir, vai se movimentar, vai escutar uma música, vai tocar um violão. Gente, se movimente. A vida é um contínuo movimento. Se você ainda não entendeu isso, vai ficar difícil para você gerar resultado aqui nessa terra. E também gerar resultado no céu, porque Deus, eu nunca vi ele investir em alguém que estivesse parado. Deus sempre investiu em pessoas que estavam fazendo, administrando uma missão, um propósito. Lembre que nós não temos condições nenhuma, como ser humano falhos, como ser humano que nós temos certa dificuldade de ter essa plenitude em nossas ações. Não é por aquilo que você é. Nunca esqueça disso. O investimento que Deus faz em nós não é sobre aquilo que nós temos, não é sobre aquilo que nós somos, não é sobre aquilo que nós iremos possuir. É sobre um sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez no Calvário, na cruz, que hoje nos deu acesso para que nós tivéssemos essa oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus, de receber uma nova vida em Deus, para viver o extraordinário aqui nessa terra. Não somente no céu, mas aqui nessa terra. Eu acredito que você vai revigorar as suas forças, você vai trazer uma renovação do seu entendimento e você não vai se contentar a viver essa realidade de vida que você está passando, que seja de escassez, que seja de crises de ansiedade, que seja de depressões, que seja de julgamentos e indiferenças sobre traições. Não se contenta em viver uma vida mesquinha. Não faça que a vida ela venha se tornar pequena, porque isso é um presente de Deus. Não desperdice em nenhum momento sequer esse presente lindo de Deus. Viva da melhor forma possível. Viva vivendo uma vida para Deus. E viver uma vida para Deus é viver uma vida com emoção, com alegria, com felicidade. É uma vida de movimento, é uma vida em que você está gerando movimento aqui. Se você está no trabalho, você está gerando movimento. Se você está em casa, você está gerando movimento. Se você está na igreja, você está gerando movimento. Se você está no shopping, você está gerando. Em todo momento, Deus nos chamou para gerar
movimento. E eu vou falar desde o início. O Espírito de Deus, ele habitava e ele habita em ecossistema em que há movimento. Deus se manifesta em ecossistemas onde há movimento. Eu nunca vi um preguiçoso receber um investimento de Deus. Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite. Qual é o movimento que você está orquestrando na sua vida espiritual? Qual é o movimento que você está realizando no seu relacionamento com Deus? Qual é o movimento que você está orquestrando na vida da sua esposa, dos seus filhos, na gestão das suas emoções? Como que estão as suas emoções? Você está sendo protagonista ou você está sendo o vitimista? Então, lembre que você tem tudo nas suas mãos. Deus nos deu 24 horas para nos movimentarmos da melhor forma possível, para escolhermos a melhor forma possível de se movimentar. A vida é um avanço contínuo. E nessa vida, uma coisa que eu não quero ser, escasso, é de energia, é de movimento. Um beijo no seu coração, espero ter ajudado vocês com essa reflexão. E não programei essa live porque foi algo que Deus falou muito no meu coração quando eu cheguei em casa já tarde, vindo do Rio. Peguei um trânsito bem complicado, mas estava meditando durante o dia, durante a minha viagem até aqui em casa, e eu quero trazer essa boas novas para você. Deus é um Deus que se movimenta. Quer mudar essa realidade de vida? Começa a se movimentar. Você quer viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra? Começa a se movimentar. Deus se manifesta em vidas que se movimentam. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.